Então, como que a gente vai construir uma persona? Lembrando que existem dois tipos de persona: a brand persona e a buyer persona. Brand persona é a persona da marca que você está fazendo a gestão, né? Fazendo a estratégia ou sendo social media, independente de qual é o seu papel, seja você um designer, seja você um filmmaker, seja você um social media ou estratégico, enfim, não importa. Você tem que ter clareza de quem é a marca, como ela se posiciona, quem ela é, qual o propósito dela, qual é o histórico dela, tudo que ela faz, tudo que ela é, ok? Quando a gente fala de buyer persona, é a persona ou o personagem comprador. Ele tem um perfil. E como que a gente identifica? Entrevistas, pesquisas, analisando o concorrente, visitando um concorrente. Tudo isso aí vai influenciar diretamente na construção da sua persona. Rian, e o que é persona? Como eu consigo definir persona? Persona é uma amostra de um público-alvo. Então, sem um público-alvo, você não consegue definir uma persona. Tá ok? Então, a gente vai afunilando, né? Então, persona enquanto público-alvo é bem amplo, né? Bem genérico, mas com algumas definições. Persona é algo muito específico, muito claro, muito exato. Tá joia? Então, quando eu vou atender um cliente, eu falo mais ou eu escuto mais? Eu escuto mais. E eu faço perguntas estratégicas, né? Qual é a principal dor do seu cliente? Qual que é o problema dele? E é engraçado que, dependendo do cliente que você vai atender, nem ele sabe quem que é o seu público ideal. Entendeu? E aí é o maior desafio. Você construir um público ideal para ele. Para isso, você vai ter que ver o histórico de vendas dele. Entendeu? Então, você tem que entender o histórico dele. Dessas últimas 100 vendas, posso falar com seus clientes? Faça uma pesquisa de satisfação do cliente. Entendeu? Aí você começa, foi bem atendido? Qual que era o seu problema? Foi resolvido? O que foi o melhor, o que foi de melhor que você teve conosco? O que foi um diferencial para você fechar conosco? E você começa a coletar feedbacks 360 graus, né, de todos os setores, de toda a experiência que ela teve, para você ter uma exatidão maior de construção de persona. Persona não vem da nossa cabeça. Persona é pesquisa, tá? Não adianta, não tem outro caminho. E aí, você tem persona em tudo. Uma dentista tem persona? Tem. Uma igreja tem uma persona? Tem. Então, vamos pegar agora o cliente lidere academia de líderes. O nome já fala. Quem que é a persona? Não necessariamente. Querem liderar também? Não. Sim, eu tenho uma persona que já é um líder, já é um gestor, mas eu também tenho quem? Quem quer se tornar. Sim. Então, eu tenho duas personas. Aí a pergunta é, Rian, eu vou me comunicar para os dois? Não. Eu tenho que escolher um. Sim e não. Se eu estiver fazendo um projeto muito específico, o ideal é você se comunicar com uma persona só. Agora, se você está em uma outra fase, você vai ter uma linguagem mais Não. ampla, mais genérica, mais topo de funil e não fundo de funil, Tá. ok? Topo de funil, algo mais genérico. Uhum. Fundo de funil, algo mais pontual, mais exato. Topo de funil, a gente está falando de algo mais amplo. A pessoa que não tem consciência do problema e não tem consciência da solução. Certo. Fundo de funil tem consciência do problema, tem consciência da solução e sabe que você é a solução. Você tem um produto específico que resolve o problema dela. E o mais importante é, a pessoa não está nem aí para o seu produto. Ela tem a solução. Ela está mais preocupada com a solução, com o benefício que ela vai ter em adquirir o produto. Para ela chegar do topo até
Tem um processo, tá? É instantâneo? Não. Como um gestor, um estratégico funciona? Quando eu pego um cliente que já tem uma marca, que às vezes ele só quer aumentar o fluxo de clientes dele, eu vou primeiro trabalhar topo ou fundo de funil? Fundo, porque o cara já está pronto para comprar. Consolidado. Não, às vezes ele não está consolidado, às vezes ele nem me conhece, mas ele já sabe que ele tem uma dor e ele já sabe a solução dele. Ele só não sabe que eu vou entregar a solução para ele. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Uma empresa de viagens corporativas. Então, a secretária, ela... O CEO liga para a secretária e fala, olha, eu preciso de uma passagem que saia do Brasil para Singapura e de Singapura para os Estados Unidos. Ela já sabe o que ela quer. Já sabe da dor que ele tem e já sabe da solução. O que ela vai fazer? Viagens corporativas ou empresas que fazem orçamentos de viagens corporativas. Ela já tem consciência da dor, já tem consciência da solução. Entendi. Entendeu? Aí eu vou me posicionar de uma maneira que ela me encontre. Entendi. Entendeu? Então, quando eu entro numa empresa que a pessoa tem uma urgência por fechar cliente, eu vou para esse caminho. Tá ok? Trazer um outro exemplo para ficar mais prático ainda. Uma dentista que saiu da cidade dela e foi atender em Minas Gerais. Ok? Ela ainda não tem agenda cheia dela. É mais fácil eu fazer conteúdos de Facebook e Instagram ou rodar tráfego para Google? O que vai trazer resultado mais rápido? Por quê? Porque ela vai concentrar na localização. Não, porque o Google é um mecanismo de busca. Então a pessoa vai pesquisar dentista em Minas Gerais que trabalha com canal. Entendi. E aí ela vai aparecer. Sim. No Facebook é por interesse, é por comportamento. Ok. Faz sentido você estar lá no Facebook ou no Instagram e de repente, nossa, deixa eu procurar aqui quem faz canal. Não. Não, a pessoa vai lá no Google. Então, quando eu quero trazer clientes, eu vou direto para o Google, fundo de funil. Já é consciente da dor, já é consciente da solução. Quando ele está em um outro momento, eu vou fazer o quê? Aí você vai construir conteúdo para ela. Aí eu vou trabalhar com topo e meio de funil. Por quê, Rian? Porque a pessoa não tem urgência para vender agora. Ok. Entendeu? E fundo de funil é escasso, é limitado. Tá. Pessoas prontas para comprar tem limite. Então, se você ir lá no Google Trends, que é um mecanismo de pesquisa para você ver as palavras mais pesquisadas no Google, e você colocar lá, dentista que trabalha com canal em Minas Gerais, vai ter um número limitado ali de pessoas. Entendeu? É diferente de você fazer um conteúdo de conscientização de saúde bucal. Sim. Entendeu? Sim. Um conteúdo divertido que fala sobre a importância. Vou dar um exemplo. E agora eu vou até. Eu aprendi esses dias e vou provocar. Você sabia que o ideal era nós não usarmos pasta de dente com flúor? Rian, mas eu aprendo desde criança que eu tenho que usar pasta de dente com flúor. Não é verdade? Não, tem muitas pastas sem. E nós, na fase adulta, já produzimos flúor suficiente. Nós usamos flúor quando é criança. Eu aprendi esses dias com a dentista. Entendeu? E flúor em excesso vai gerar outros problemas no nosso organismo. Olha que louco. Nossa, você só conseguiu isso pesquisando. Entendeu? Agora, esse é um conteúdo que chama a atenção das pessoas. Sim. É diferente de um, ei, você já fez a sua consulta esse mês? Mano, todo mundo detesta dentista. Sim. Todo mundo odeia dentista. Sim. Entende? Todo mundo tem pelo menos uma história de horror para contar sobre dentista. Entendeu? Então não é a maneira assim que você vai atrair mais. Mas você tem um grupo de pessoas limitadas que estão prontas para comprar. Então você precisa conscientizar o máximo de pessoas para que elas entrem no funil e aqui eu não gere 5 clientes por semana ou por dia, mas mais. Sim. Porque tem mais pessoas no topo ou no fundo de funil? Lá em cima. Lá em cima, no topo. Ou seja, todo mundo precisa ir no dentista? Sim. Sim. E por que nem todo mundo vai? Porque eles não estão conscientes disso. Da dor e da solução. Sim. Entendeu? E aí você faz isso estimulando ele, construindo conteúdos. Então, você pode fazer esses dois trabalhos
cliente e aquele que você não tem, simultaneamente. Exato. E é o que eu faço. Ah, É o que eu faço. Porque 99% dos meus clientes, eles vêm com urgência de querer comprar, de querer vender. sim. Entende? De querer mais clientes. Então eu falo, olha, custo de lead por Google é caro, então eu vou investir para gerar esses leads e paralelo a isso a gente vai construir um conteúdo que vai te consolidar no mercado, vai te tornar relevante, ser conhecido. Porque quem não é visto não é lembrado. Então se você é conhecido, você é lembrado. Entendeu? Vou trazer aqui um exemplo. Você não segue nenhum dentista, não segue nenhum dentista, e aí você começa a ficar com uma dor de dente. O que que você vai fazer? Vai procurar um dentista. Não, você não vai. Você não vai, você vai demorar muito, você vai protelar. Até ela ficar impossível. Impossível. E aí você vai em quem? Aí você vai em alguém que conhece. Você não vai pesquisar no Google, você vai em alguma indicação de confiança Sim. ou de alguém que você conhece. Então, ou você vai pedir uma indicação ou de alguém que você conhece. Então, se você cria um conteúdo legal lá, toda semana, posta legal, mostra o seu material. Alguém vai te conhecer e vai poder te indicar. Exatamente. Entendi. Você vai ser o primeiro a ser lembrado. Porque aí a gente volta a falar de branding, né? O que é branding? Criar marca. Sim. Só que o mais legal é que é uma expressão em inglês que tem ing. Sim. Running, correndo. Playing, jogando. É ação, é movimento, é o tempo todo ali. Então, branding é criar marca constantemente. E você só cria marca através de repetição. Através de repetição. Você só é relevante através de repetição. Rian, é fácil fazer isso? Não. Vou te dar um exemplo bem claro de branding, quer ver? Eu vou falar uma palavra e você me fala quem que você lembra. Na graça. Você. Por quê? Porque você fala isso direto. Porque eu falo isso direto, eu repito. Sim. E por que que eu faço isso? É aleatório? Não. Não, é intencional. Quando a pessoa ouvir em qualquer lugar, graça, ela vai lembrar de quem? Do Rian. Sim. Sim. Entendeu? Mas eu fico batendo ali, todos os dias. Na graça. Sim. Na graça. Sim. A repetição me faz ser conhecido. Tá fazendo sentido? Sim. Todos os meus clientes, e você pensando como social media, você precisa incorporar o meu cliente. Você tem que pensar, falar como ele. Entendeu? Então, geralmente, quando eu vou fechar algum cliente, geralmente o meu social media tá comigo. Por quê? Porque ela fica observando o tempo inteiro como a minha cliente fala, se comunica. Recentemente eu estava gravando um material para uma dentista e quando ligou a câmera, ela sumiu. Ela é toda espalhafatosa, ela é toda expansiva e quando ela foi gravar, olá pessoal, eu sou a... Eu falei, cadê você? Falei, deixa eu sentar e vou fazer como você é. Ó, você tá precisando disso, 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 não é verdade? Porque ela é assim, mas eu entendi, eu observei, eu consumi quem ela é, né? Então, isso aí faz toda a diferença. Então, toda vez... sabe aquela brincadeira de imitar o outro? É a mesma coisa. Então, você como social media trabalhando nos três eixos, né? De design, copy e estratégico, né? Como copy, você tem que ter uma escrita muito parecida. Para eles achar, para as pessoas acharem. Parecida com o quê? Com a fala da pessoa. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É como se a pessoa, quem estiver lendo, vai estar lembrando que a pessoa... Lembrando da voz, ouvindo a voz. Está ouvindo a voz. Pergunta. Instagram é uma rede social do quê? Não é relacionamento, Não. É de toque. Toque. Para você se relacionar, você tem que fazer o quê? Como que você mexe no Instagram? E você faz o quê?
Você toca. Aham. Quando você quer demonstrar que você gostou de um conteúdo, o que que você faz? Toca. Sim. Quando você quer comentar, você faz o quê? Toca e toca o texto. Quando você quer compartilhar com alguém, o que que você faz lá? Toca. Então, de fato, é uma rede social de relacionamento? Sim, mas é de toque. E as pessoas, elas, às vezes, elas ficam num conteúdo muito superficial e elas não viram a chave de virar seguidor para cliente e de cliente para fã, porque elas não se relacionam. Sim. Elas comunicam uma mensagem ali sem que a pessoa faça o quê? Interaja. Sim. Então, o conteúdo, ele precisa ser, a expressão, o conteúdo precisa ser humanizado, na verdade quer dizer o seguinte, o conteúdo precisa ser feito para a pessoa, a ponto dela se sentir obrigada a participar. Sim. Entendeu? Sim. Nossa, eu preciso compartilhar esse vídeo com alguém. Meu Deus do céu. Sabe aquele meme que você fala assim, meu Deus do céu, faltou um namorado para eu mandar para ele? É isso. Mas não é só meme. Sim. É aquele vestido que você quer mostrar pro namorado para ver se ele gosta. É aquela viagem que você quer compartilhar. É tudo. Então, quanto mais você consegue utilizar os 5 sentidos e converter eles em toque, na ação, melhor. Faz sentido? Sim. Então, todas as vezes que você for atender os meus clientes, como que você vai pensar? Como cliente. Como meu cliente. Você observa o cliente, você entende o cliente, você vai pensar em uma construção como se fosse o cliente. Exatamente. Tem um jogo que eu gosto muito, que esse é um dos melhores jogos que todo ser humano devia estudar na escola. Imagem em ação. Já jogou? Imagem em ação é assim. São cartinhas, ok? Que ou você vai fazer uma mímica, ou você vai desenhar e o outro time tem que descobrir, adivinhar, né? Então, tem filmes, aí você tem que fazer a mímica do filme. Personalidades, você tem que fazer isso. Mas o que que você está estimulando com isso? A criatividade, você está estimulando ali se colocar no lugar de outra pessoa, você está estimulando aí imitar alguém. Então, o imitar é o primeiro passo, tá? E as pessoas têm um grande problema, porque as pessoas confundem imitação de modelagem. Sim, já ouvi sobre modelagem. Então, vou trazer um exemplo. Deixa eu pensar aqui em um exemplo. Tem um rapaz no TikTok, que eu esqueci o nome, ele fala sobre o arquivo confidencial. Ele é um cara que ele apresenta outros influencers. Já chegou a ver? Não. E aí, ele tem um jargãozinho lá dele. Ele é assim. Agora, se eu vir e falar arquivo confidencial, eu vou estar fazendo o quê? Você vai estar falando da tua forma, essa modelagem. Não, não, eu vou estar copiando, porque arquivo confidencial, quem que fala? Ah, É ele? ele. Ok. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar a essência dele, ou pegar o projeto dele e colocar a minha essência. Ok. Então, é difícil no começo, porque no começo você tem que copiar. Mas se você só copia de um, é plágio. Mas se você tem 3 perfis de referência, 5 perfis de referências, você não consegue copiar só um. Você começa a observar e absorver o que há de melhor de cada um deles. E Sim. aí você modela. Aí você cria o seu. Ok. Entendeu? Sim. Que é um trabalho mais desafiador. Então, quando a empresa, o meu cliente chega e fala assim, qual é o seu maior concorrente? Uhum. Os sabichões viram e falaram o quê? Não, eu não tenho concorrente porque o meu produto é o melhor. Eu falei, não, velho, quem que você se espelha? Qual a empresa que atua no mesmo ramo que você? Sim. Ah, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Opa, legal. Então, meu primeiro projeto é fazer o quê? O mesmo que meus clientes fazem, o que os meus concorrentes fazem. Por quê? Que é o meu ponto de partida. Sim. Opa, vi que não funciona. Vou Uhum. pegar as ideias e vou modelar. Ok. Ok? Então, primeiro você vai fazer um briefing, depois você vai fazer um planejamento de conteúdo, depois você vai executar, seja você como copy, como gestora de redes sociais ou até mesmo como designer, e depois você vai mensurar os resultados. Quantos toques teve? Quantos likes? Quantos comentários? Quantos aviões? Quantos salvos? Né? Quantos compartilhamentos? Quantas interações? Quantas vendas? E tudo isso a gente chama de conversão. Tá? Tudo isso é conversão. Ah, quantas conversões teve? Ah, beleza. Tá, Entendi. isso a gente está pensando assim, depois que eu já entendi o que é o negócio do meu cliente, aí é onde começa a execução, desde o briefing, depois do planejamento de conteúdo, depois
da execução, depois, né, de misturar. E você sempre vai fazer isso. Briefing, planejamento, execução, mensurar resultados. Ok. Briefing, planejamento, execução, mensurar resultados. Vê o Sempre erro isso. e conserta o Exatamente. erro. Vê o que funciona, você replica. O que não funciona, você descarta, estuda, vê como você pode aperfeiçoar. Isso envolve tudo, por exemplo, até a questão de, de repente um vídeo X foi legal, eu vou fazer o próximo, não o mesmo conteúdo, mas Com a mesma estrutura, com a mesma forma. porque é o que eles gostaram. Exatamente. Ok. É o que funciona. É o que funciona. Ok. Entendeu? Dancinha funciona? Depende. Depende, qual que é o objetivo. Se você de repente. Tem segmentos que funcionam, tem outros que não. Sim. Entendeu? Que é de repente muito formal, não tem nada a ver, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Ricardo Martins. Ele é o maior corretor de imóveis do Brasil. Ele trabalha com muitos imóveis de luxo em Goiânia. E ele é um cara hoje, barba feita, forte, muito bonito, muito elegante, carros de luxo. Ele começou lá atrás, só que ele estourou fazendo o que ele fazia de melhor e ele repetiu. E como que ele fazia? Comprou um gimbal, que é um suporte de celular, encaixou o celular e ele colocava uma mão, como se fosse a pessoa andando pela casa. E ele apresentava os condomínios, as casas dessa maneira. Olha, imagina você aqui com aquela voz, sabe, glamourosa, toda sensual. Imagina você aqui. E aí ele tem o jargão dele também, que é o my darling, my dear. Imagina você aqui, my darling, my dear. Olha essa vista panorâmica. Olha essa poltrona foi retirada. Ele cria toda uma atmosfera. Ele fez isso, deu certo. O que aconteceu? Estourou. Tem mais de 3 milhões no TikTok. É um dos maiores canais no YouTube de corretagem de imóveis. E ele fez o quê? Ganhou muito dinheiro como corretor e foi lá e lançou seu curso de como vender imóveis pela internet. Na verdade, assim, ele já tinha uma estrutura, ele usou O método dele que ele validou, Sim. porque é um método validado, teve resultado, vendeu muito, né? Porque aí qualquer pessoa, não precisa só a pessoa que quer comprar um imóvel, qualquer pessoa, porque ele faz de um jeito tão gostoso aquele conteúdo que você para assistir. Sim. Ah, mas nem quero comprar imóvel agora, mas é tão legal de ver ele fazendo. Sim. O pobre olha para casa de luxo e começa a se imaginar lá dentro. O rico fala, nossa, que coisa feia essa coisa que eu não gosto. Ele consegue abranger o máximo de pessoas, todo mundo. Todo mundo vai comprar? Não. Não, sim. Mas ele colocou aqui muita gente no topo de funil. Jogou muita gente. Então a chance de vir aqui muito mais pessoas, maior. Diferente de ele fazer um vídeo. Ei, você que está procurando uma casa e você quer um apartamento de luxo, entre em contato. Ó, que clichê. Que batido. É uma panfletagem digital, não funciona. Entendeu? E aí tem uma palavra que eu gosto muito, chama storytelling. Contar história. Tem um cara chamado Carmine Gallo. Todo copywriter tem que estudar esse cara. Quem que é o Carmine Gallo? Toda vez que conhece o TED Talk, aquele programa de palestras internacionais bem massa, que hoje tem no Brasil em muitos lugares, os maiores apresentadores vão lá no nosso país só tem o TEDx, que é na cidade, um evento com estrutura X, mas o TED oficial nos Estados Unidos é estrutura gigantesca. Todo palestrante é obrigado a mandar a palestra para o TED, e o TED vai modelar a palestra de um jeito que vai ser mais atraente, mais atrativa. E o Carmine Gallo é o cara responsável por essa área. E ele lançou 2 livros de storytelling. E lá ele conta como encantar as pessoas contando histórias. Então, é um livro muito fácil de ler, mas uma delícia. Por exemplo, ele foi um dos caras que participou ativamente na palestra do Steve Jobs, quando ele foi apresentar o iPad. Ele chegou com um envelope. E ele falou assim, ó, dentro desse envelope tem a revolução.
E aí ele tira um iPad. Nossa. Aí, ó, você tá com o olho brilhando, tá com um sorriso desse tamanho. É Por porque você quê? se envolveu na história. Eu nem te contei a história inteira, você já tá só a abertura da história já. E é isso que a gente tem que atrair no nosso cliente, no cliente do nosso cliente. É o que a gente chama de efeito wow. É tipo, uou, nossa, Rian, acaba logo isso aqui que eu preciso ir comprar o livro. Esse é o efeito, esse é o efeito, Legal. Não, entendeu? mas para você conseguir fazer isso, Pesquisa, estudo e prática. E aí que é o maior problema. As pessoas geralmente você vai ter dois extremos, né? Os que só estudam e não praticam, e os que praticam e não mensuram resultados para melhorar, para aperfeiçoar. Entendeu? E aí sempre patinam e não conseguem obter resultado. e assim, não é do dia para noite, né? Não, não. A galera tem uma ilusão que no digital você vai ter resultado em 2 meses, 3 meses. Isso acontece? Acontece. É regra? Não. É exceção. E como que fica assim um cliente nisso? Porque assim, como que você explica, né, que você tá, olha, isso pode não dar resultado. Primeiro que eu nunca falo para ele que não vai dar resultado. O que eu falo para ele é, primeiro, o que você entende como resultado não é resultado. Porque antes de eu ser um prestador de serviço dele, eu sou um educador. Então, eu educo os meus clientes a entenderem de fato o que está acontecendo. Eles são participantes ativos desse processo. A primeira coisa que eu falo é: eu não vou entregar um resultado em menos de 3 meses. Se acontecer, glória a Deus, aleluia, parabéns para você. Do contrário, você não vai ter resultado nenhum. Ok. Eu tiro a expectativa do cara lá de cima para onde? Lá para baixo. Uhum. Então, se eu gerar resultado para ele em 2 semanas, ele vai ficar feliz? Em 2 meses. E 2 meses e meio. Exatamente. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a expectativa dele. E a segunda coisa é, dar errado também é resultado. Porque daí você sabe que deu errado e você consegue. Exatamente. O problema é, o maior erro das pessoas é quererem acertar logo de cara. Sabe por quê? Porque depois que você acerta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você repete, quando você erra, acontece o quê? Nossa, você cai. Você não sabe por onde começar para corrigir. Agora, se você erra, Se você vai construindo essa etapa por etapa, né? você vai começando você faz um checklist. Ó, isso aqui dá errado, isso aqui dá errado, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, entende? Então, esse processo, ele é bem diferente. Sim. Faz sentido isso aí? É isso aí.